Muito bom dia, são 8 horas mais 4 minutos agora, 8 horas 4 minutos, está começando depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia, e hoje, é claro, nós vamos trazer para você muitas informações muito importantes. Hoje, segunda-feira, hoje dia 7 de outubro de 2019, a gente está começando mais um programa depois do café, é claro, trazendo essas informações para você, né? E hoje nós vamos trazer aqui, nós estamos recebendo dois convidados do nosso programa importantíssimos, né? Vamos falar aí, estamos recebendo o doutor Emerson Guimarães Teixeira, ele é oftalmologista, vai trazer para a gente aí, falar sobre os principais problemas que acometem a visão, e estamos recebendo também o representante do IMA em toda a nossa região, no Instituto Mineiro de Agropecuária, para falar aí sobre a importância, já que a campanha de vacinação contra a febre aftosa começa a partir do mês de novembro, e a importância de se estar em dia com isso, e também o cadastro, né, e outros detalhes mais para você, tá certo? Vamos começar dando um bom dia para os nossos convidados nesta manhã. Eu começo dando um bom dia para o meu querido amigo Marco Túlio Pelaquim, que veio falar conosco aqui nessa manhã, né? Eu fiquei até preocupado assim, será que ele acertou o caminho da Vim TV? Mas com certeza vai ser importante, né? Bom dia, Marco Túlio. Bom dia, Narlan, telespectadores, ouvintes aí da Vim TV. É um prazer estar aqui trazendo aí mais informações nessa que é tão importante, e a partir de agora ainda, a partir de 2021, retirando a vacinação, para a gente agregar valor e a nossa região crescer ainda mais. Exatamente isso, né, que a gente vai abordar aqui com certeza, né? Dar o nosso bom dia também para o doutor Emerson Guimarães, falar sobre um assunto hoje que deve ser de extrema preocupação das pessoas, né, doutor? Bom dia. Sem dúvida nenhuma, Narlan. Bom dia a todos os nossos teleouvinte internautas. Aí pegou, né? Isso, sem dúvida. É um nome que tá na moda agora, com certeza vai pro Aurélio. Tá certo então, né? Muito bem, é um prazer estar falando com você. Tá joia, o prazer é todo nosso, é uma honra pra gente estar aqui, juntamente com o Nairlan, com o Mazola e com o nosso representante do IMA. Exatamente, né? E a gente já começa, né? Vamos começar falando aqui sobre essa questão da febre aftosa, né? Em novembro começa aí a campanha de vacinação. Esqueci até de dar um bom dia para o Mazola. Deixa eu voltar aqui, porque a coisa hoje aqui fluiu, né, Mazola? Bom dia. E hoje, Atlético e Cruzeiro juntinho, né? Bom dia, Nairlan, bom dia aos nossos convidados, bom dia aos nossos teleouvinternautas. Pois é, Atlético e Cruzeiro, um com inveja do outro, né? Os dois empatam, os dois perdem posição no campeonato, o Cruzeiro numa situação complicada, mas isso a gente vai discutir aí no nosso bloco esportivo, né, Nairlan? Muito bem, tá aí então. Agora todo mundo devidamente apresentado, nós vamos então começar a nossa entrevista. Marco Túlio, em novembro começa aí a campanha de vacinação contra a febre aftosa, né, em todo o estado. O norte de Minas, a gente sabe, possui uma média de 800 animais dentro da faixa etária a ser imunizada. E aí a gente pergunta para você, como é que está a atual situação, né, das cabeças de gado no norte de Minas em relação à febre aftosa, assim, quais os dados que o Instituto possui em relação à situação desse ano? Bom, essa campanha de novembro, ela é uma campanha que é de animais de 1 dia a 24 meses. Então, a expectativa para o norte de Minas, que possui um rebanho hoje de 2,5 milhões no seu total, de vacinar em torno de 1.700.000 animais, né? Nós estamos agora empenhados e fiscalizando ainda mais para que as campanhas sejam efetivas, que não há inadimplentes, porque em 2021 provavelmente haverá a retirada da vacina após maio de 2021. E isso vai agregar bastante valor aos produtos, vai diminuir o ônus para o produtor, diminuir o manejo do gado, e isso vai ser uma grande conquista para o Brasil. Essa vai ser uma retirada em massa. O Brasil vai se tornar um país livre de febre aftosa, ou seja, vai ter status sanitário e exportar seus produtos de uma forma diferenciada no mercado. Marco Túlio, isso gera uma responsabilidade maior ainda para o produtor em relação à campanha desse ano, né? Com certeza, toda campanha é uma responsabilidade do produtor. A partir de agora,
ele tem que conscientizar que ele está vacinando para agregar valor, para ganhar. Então, deixar de pensar que vacina é um gasto e passar a pensar que vacina é um investimento, é uma proteção. Porque se o vírus da febre aftosa voltar aqui na nossa região, em Minas Gerais, ou por perto aqui do Brasil, nós vamos voltar a estaca zero. E aí sim nós vamos ter grandes prejuízos. Olha, Renan, até bem interessante falar sobre esse assunto, né, questão da febre aftosa, que até eu conversava em off com um médico falando que eu sou do Sul, né, que eu sou de Santa Catarina, e o meu estado foi o primeiro estado, né, onde realmente... E único que a aftosa realmente é erradicada, e até por isso, como o senhor falou, né, até por isso que até que o gado vale mais, a coisa assim, por essa questão de ser uma região 100% aftosa, né? Com certeza. Zero aftosa, quer dizer, Santa né? Catarina, até pela facilidade das barreiras naturais, ela foi a primeira e única até agora, né? O estado do Paraná entrou agora esse ano para retirada também da fitose, o Rio Grande do Sul. Então, Santa Catarina, ela tem todos os produtos dela praticamente exportados, né? Seja de qualquer espécie de comercialização de proteína animal, bovina, suína e frangos. Então, bem lembrado, o Sul hoje é um diferencial. Inclusive para a brucelose, que vai ser o próximo ataque nosso, aí, a erradicação da brucelose tuberculose, que é uma doença, a tuberculose está voltando aí até para os seres humanos. Então, a busca nossa é para que seja um país todo livre de febre aftosa. Pois é, como é que a presença, Marco Túlio, da febre aftosa pode afetar a produtividade do rebanho norte mineiro? Bom, além dos sintomas, que são feridas, né, na língua, na teta, no casco, os animais emagrecem, pode virar óbito, tem tratamentos, são caros, perde produção leiteira, perde produção de carne, então o prejuízo é enorme, fora que você perde o status sanitário. E hoje nós temos aí, livre com vacinação, a situação da maioria dos estados do Brasil, o rifle sanitário no caso de ocorrência de animais, né? Nós agora, a partir de 2019, lançou-se um fundo, o Fundesa, né? Cada movimentação, cada 1.000 litros de leite produzido você paga R$1, para que junte-se esse fundo para indenização em caso de ocorrência de algum foco. Que coisa, né? Bom, qual é a ação que os produtores, quais são as ações, melhor dizendo, que os produtores do norte de Minas, eles têm afetado para proteger o rebanho? Eles têm feito para proteger o rebanho? No norte de Minas nós temos uma proteção de animais bem razoável, acima da média expectativa aí do Ministério da Agricultura, em torno de 98% de animais por campanha. Mas nós temos um índice de propriedades ainda um pouco pequeno. Tá? São pequenos produtores que deveriam se unir para fazer vacinação em comum, comunidades, e infelizmente esses pequenos produtores, até às vezes porque perderam os animais no foro da baixa, ou que já não tem mais esses animais, e não vão dar baixa, então nós temos um índice de propriedades um pouco mais baixo. Mas o índice em si de rebanho é satisfatório. Olha, você falou sobre o encerramento da meta, né? Eu gostaria de abordar um pouco mais esse assunto, né? Qual o registro do último caso da doença da aftosa no norte de Minas e por que esse encerramento da meta em 2021? Bom, o último registro aqui foi em 1996. É muito bom, de né? Riachão. Muito tempo, né? Muito bom. E aí teve os prejuízos causados, e aí uma conscientização. Infelizmente, o maior problema do brasileiro é quando dói no bolso, né? O maior jeito de mobilizar. E a partir daí nós tivemos, mas temos aí em torno aí de 800 multas por ano de inadimplentes. Né? Nós temos um total de 3.300 produtores aqui na minha regional. Então, o produtor tem que vacinar. O problema é que ele tem que pôr na cabeça que tem que vacinar. Ele pode declarar. Hoje existe aí, nosso colega falou sobre o internauta, hoje existe jeito de você nem ir no escritório, verdade, você faz tudo, né, na internet. Existe um cadastro, não existe? Que é necessário. Existe e é obrigado. E como é que está a situação desse cadastro já para esse ano, né? O cadastro ele tem que ser reatualizado, né? Nós tivemos agora um recadastramento,
Muitos ainda não fizeram e deixam para fazer de última hora, é outro mal do brasileiro. Mas estamos sempre aí cobrando, georreferenciando as propriedades, parceria junto com a CEMIG, junto com o IBGE, para a gente chegar aí em 2021 com todas as propriedades georreferenciadas, para que, se caso ocorra alguma manifestação de foco, algum sintoma de doença vesicular, que não seja aftosa, mas deu doença vesicular, nós consigamos chegar nessa propriedade. Uma pessoa que venha lá do sul dar-nos apoio, que ele chegue nessa propriedade através do georreferenciamento. E 2021 foi uma data que tinha que ser sido escolhida. Então vamos escolher 2021, escolheu 2021. É uma data estratégica e deu tempo para a gente ir planejando durante 5 anos, né? A gente já vem fazendo esse planejamento desde o final de 2017, para que chegar em maio de 2021, encerra-se a vacinação e vamos aí fazer só vigilância ativa epidemiológica. Muito bem, né? Pode fazer uma pergunta? Qual o prazo necessário para considerar um local, no caso aí da febre aftosa, erradicado? O prazo mínimo que eu falo de anos. Existe prazo mínimo. Não existe. Você terminou, você vai fazer a sorologia para ver se tem vírus ativo. Essa sorologia é feita anualmente. Tá? Se você encontrar vírus ativo, vírus circulante, aí é um problema sério. Aí você não tira a vacina. E desde 96 não é detectado o último caso? Não tem detectado mais aftosa em Minas Gerais. Isso, mas não Nós tivemos agora, recente, em Mato Grosso do Sul, que foi uma catástrofe. Né, na divisa do Paraguai, estamos lá na Venezuela, na Colômbia, com várias equipes de vários estados fazendo a barreira lá, trabalhando com a polícia, com o exército, para que evite-se esses animais, porque são muitas, não tem barreira natural. Porque assim, são 23 anos sem registro de nenhum caso. Sim. É um período considerável. Já não poderíamos ter sido considerados livres ou erradicados? O problema é o seguinte: Minas Gerais, para se considerar livre, poderia ter considerado livre. Mas olha quantos estados nós somos limítrofes. Entendi. Olha as barreiras que nós temos. Olha o efetivo de trabalho que nós temos. Não conseguiríamos nunca. Existem muitas estradas vicinais, então nós não controlaríamos. Então, ou tira todo mundo, ou não tira ninguém. Porque o sul, lá só tem 3 entradas. Lá são 28 barreiras que cercam o estado em todo. Tem a ponte e alguns saltos na divisa com o Paraná e com o Rio Grande do Sul. Então facilitou. E agora o Sul entrando em 2019 adiantou. Por quê? Porque está ganhando muito mais dinheiro, o pessoal quer comprar. Nós abrimos agora o mercado chinês fechou bastante frigorífico, mas você vai ver que a maioria no Sul. Fecharam em Minas Gerais, São Paulo, em outros estados, né, Mato Grosso e Paraná, mas o preço, a agregação do valor do preço é diferenciado. E R$1 centavo em quilo, em quilo, você vai vendo uma tonelada e os milhões de toneladas. O agronegócio hoje sustenta o Minas Gerais e um dos sustentáveis do Brasil, sustentáculos. Então, é muito importante essa retirada. E aí, nós não tínhamos, a região norte e nordeste, capacidade de retirar anteriormente. Foi feita uma força-tarefa e aí agora vai retirar-se, já começamos a retirar, e em 2021 chega a sua totalidade no Brasil. Marco Túlio, a vacinação contra a febre, ela é apenas para o rebanho bovino? Sim. Não, desculpa, perdoa. É para os bovídeos, né? Que envolve bovinos e bubalinos. Agora, a aftosa é uma doença de casco fendido, né? Casco bipartido. Então teríamos suínos, teríamos caprinos, ovinos, mas tem elefante que pega, tem várias outras espécies que pega também. Mas o que é obrigatório é bovídeos, né? Bovinos, bubalinos. E os outros animais é proibido, porque eles consideram-se como animais sentinela. Se o vírus tiver que vir, virá primeiro neles, manifesta neles, e aí você vai e fecha o foco, né, e o perifoco para poder agir naquele ali com rifle sanitário e fazer o monitoramento em torno de 25 quilômetros lineares. Como é que o IMA tem feito a fiscalização do rebanho? Nós temos uma obrigação de fiscalizar diretamente a vacinação. É feita visitas periódicas em todos os meses, em todos os seccionais, em inadimplentes,
é cobrado esses inadimplentes, são multados e ainda tem que acompanhar a vacinação deles. Então, hoje, quando você deixa de vacinar, você recebe a multa, você vai ter que vacinar e ainda vai ter que matar um frango ainda para o fiscal na hora que for lá vacinar, né? Tem jeito, né? Tá certo, então. Bom, só para a gente fechar, Marco Túlio, a vacinação, a campanha começa então em novembro. 1º de novembro a 30 de novembro, 10 dias para poder declarar. A multa hoje gira em torno de praticamente R$100. Quem atrasar para entregar é R$15 por animal, né? E é um ônus caro, a vacina custa em torno de R$1,50. Então a gente pede aos proprietários que não deixem para a última hora, comprem suas vacinas, imunizem seus rebanhos devidamente, que muita gente, antigamente, quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, a gente falava assim, o São Francisco está vacinado os peixes, né? Que o pessoal jogava a vacina no rio. Então, a partir do momento que você tem a consciência que a vacina tem que sair da loja com gelo, ficar gelada com a temperatura ideal de 2 a 8 graus e chegar no animal até 8 graus, aí sim você está fazendo uma imunidade e você está imunizando o teu rebanho para poder evitar doenças. Muito bem, né, Marco Túlio? Muito obrigado. Aliás, tem algum o produtor, né? Pode obter informação, pode entrar em contato com o IMA? Como é que se faz? Sim, nossos escritórios aí, nós temos escritórios, 12 escritórios aqui em Montes Claros, mais 8 na Regional de Janaúba. Temos o site www.ima.mg.gov.br e tem a regional nossa aqui também com técnicos totalmente capacitados para poder responder qualquer dúvida. E se não souber na hora, a gente também pede para os universitários e responde depois. Tá certo. O importante é não deixar de procurar, né? Ninguém fica sem resposta. Tá certo. Marco Túlio, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Te derrubei da cama hoje, segundona, mas o assunto é muito importante, né? Não derrubou, não. Ao contrário. Eu que agradeço, o assunto é importante, a gente agradece porque é uma rádio muito... eu agora me aprendi. Os internautas, teleinternautas, e agora eu não conheço. É novo. Essa é nova. Essa foi inventada. Para mim foi nova. Foi inventada pelo nosso querido Mazola aqui. Mas de um alcance muito grande. E tenho certeza que vai chegar aí para o pessoal, para poder conscientizando. E dia 1º a gente já começar com força total aí, conseguir mais um ano, vencer aí essa febre aftosa que vem há 41 anos judiando a gente. Já acabando com o norte de Minas. Tá certo, muito obrigado. Então, nós conversamos então com o representante do IMA, Marco Túlio Pelaquim, esteve aqui para falar sobre a importância de não só manter o cadastro, como realizar a imunização do rebanho a partir de novembro. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar com o Dr. Emerson, vamos falar sobre outro problema importante, que é a nossa visão, que tem que ser muito bem tratada, né, doutor? Sem dúvida. Tá certo. Você está conferindo depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master,
Mestre em banda larga. Consulte condições. A cada minuto alguém posta uma notícia. Outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. E isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante. Olha que absurdo. Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da Amirte. Muito bem, são 8 horas mais 25 minutos. Estamos de volta aqui no nosso Depois do Café, sempre mandando um abraço para a galera que está sintonizada aqui conosco, né? Não é isso aí, senhor Paulo Mazola? Sim, né, Renan? Tem uma galera ligada aqui na minha live aqui do Facebook, aqui do meu Face, né? Olha, o Christian Caetano da Silva, a Tchellen Ferreira, a Ilma Alves, o Jordano Ribeiro, também ligado Irani Salgado, tem a Kátia Silene, Kátia Guiar, tem uma turma aqui ligada acompanhando o nosso programa. Pois é, eu quero mandar um abraço aqui super especial para o Cristiano Cruz, né? Para Ciomar Tereza, né? Para o Fabiano e para o Fernando. A galera que está na sintonia aqui também, está assistindo nesse momento. É o pessoal que está assistindo aqui. E dois aqui também que não pode esquecer, que esses aí estão sempre ligados, né, Cadeira Cativa já falou em Fabiano, o Washington Fabiano, né? O O lá da barraquinha da Escola Normal, e o Alex Fumaça também acompanhando. O Wellington Mourão e Eduardo Silveira também estão conosco aqui, além do Lauro Roque, nosso querido Lauro Roque, lá da cidade de São Vicente, em São Paulo. Não falha nunca, igual a Rosana e a Rosângela. Também lá de São Paulo também. Muito bem, né? Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora, né, o doutor Emerson Guimarães Teixeira. Ele é oftalmologista e vai falar para a gente sobre os cuidados, né, a importância realmente do cuidado com a visão, que a gente acha que é uma coisa, algumas pessoas ainda acham, né, doutor, que não é tão importante cuidar da visão, mas é um assunto muito sério, né? Bom dia de novo. Bom dia Nairlan de novo, bom dia Mazola, bom dia aos nossos teleouvinternautas todos. Isso, exatamente. Um grande abraço aí para todo o norte de Minas. Sem dúvida, né, em todos os casos, inclusive agora estamos, né, no mês Outubro Rosa, no qual a prevenção ao câncer de mama, e a gente tem que lembrar dos outros também, é extremamente importante. E esse mês a campanha é voltada principalmente para as mulheres, né, com o objetivo de diminuir essa triste estatística, que ainda o câncer de mama ainda tem um número, né, ainda de acometimento muito importante. Em relação à visão, a maioria dos problemas relacionados à visão são preveníveis, né, inclusive a conjuntivite, o glaucoma, algumas outras, nós temos como descobrir ou prevenir, né, antes de que acometa a pessoa. Bom, doutor, eu vou começar falando aqui sobre um assunto que você até tinha falado no início, a gente tinha conversado em off aqui, e me parece ser assim a mais recente novidade em preocupação e problemas com a visão, né? O ceratocone, o senhor pode explicar para a gente o que é e por que isso acontece? Sim, o ceratocone, na verdade, é uma doença que acomete a córnea, na qual a córnea vai ocorrendo um afinamento da córnea e ela forma uma protuberância, ela fica mais abaulada, por isso que a gente chama de cerato, que é córnea, cone, lembrando dos cones que a gente vê no trânsito. Entendi. Então a córnea, ela tem que ser mais aplanada, ela forma uma ponta, e essa ponta é bem justamente na frente da visão. Formando essa ponta, distorce totalmente a imagem. Entendi. Hoje é uma campanha do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, né, justamente relacionado com a prevenção no sentido do ato de coçar, principalmente. Não que o ato de coçar só em si causaria o ceratocone, mas nas pessoas que têm predisposição, principalmente nos jovens, nas crianças, no qual, né, há essa predisposição, o ato de coçar traumatiza a córnea, traumatizando, ela vai afinar mais rápido e vai
geralmente desencadear o desenvolvimento desse ceratocone. Agora, doutor, você falou sobre o ato de coçar aí, né? A exposição aos aparelhos tecnológicos facilita isso? Em relação a coçar, pode influenciar sim, porque quando nós estamos com a nossa atenção, né, fixa, seja em televisão, em celular, nas mídias, nós piscamos menos. Piscando menos, você lubrifica menos, né, a visão, porque você, na hora que o ato de piscar é que espalha a lágrima para lubrificar o olho. Então, quando você pisca menos, o olho resseca mais. Ressecando mais, ele irrita mais, coça mais, arde mais. Doutor, então, na prática, digamos assim, que o ato de piscar seria mais ou menos uma função do limpa-parabrisas na chuva? Exatamente. Ele limpa e lubrifica o para-brisa. Entendeu? É uma superfície que ela tem que se manter molhada. A córnea, a conjuntiva, né, a superfície ocular, ela não suporta a falta de hidratação. Então, inclusive tem algumas síndromes, por exemplo, a síndrome de Sjögren, as doenças reumatológicas, que diminuem muito a lubrificação ocular e causa lesão na córnea, na conjuntiva, e isso afeta a visão e afeta muito o conforto desses pacientes. Doutor, assim, o senhor tocou no ponto, na Irlanda, essa questão dos equipamentos tecnológicos, né, que a gente fica hoje muito na frente, ou do celular, ou do computador. Eu lembro que ali, quando apareceu a questão do PC, né, do computador da turma tem em casa, as pessoas ainda tinham algum certo cuidado de ter aquela proteção na tela daquele monitor antigo, algumas até usavam aquele óculos, né, com aquela lente azulada, tão esverdeada e tal, e dos tempos para cá acabou, né, ninguém mais tem atualmente agora, depois que os monitores ficaram mais modernos e tal, esses monitores hoje, eles são menos perigosos, digamos assim, para a visão, por isso que as pessoas não têm mais tanto esse cuidado? Realmente, essa irradiação, né, que o monitor emite, ela não causa, ela por si, uma lesão no sistema visual. Mas o fato de, principalmente nas crianças, né, ficarem muito tempo ali nos dispositivos, principalmente os mais próximos, por exemplo. O tablet, né, o celular. O tablet, celular. Esse tempo maior faz que haja a gente fala, o olho tem que focar para perto. Então, o músculo que tem dentro do olho, chama músculo ciliar, ele tem que contrair. Ao contrair, ele causa, isso exageradamente, um aumento do tamanho do olho. Isso aí, é lógico, isso é uma coisa milimétrica, né? Mas, nos casos, por exemplo, de uma criança que tem miopia, isso aí repercute no aumento da miopia. Seria até aquilo que o pai e a mãe da gente fala assim, fulano, tá forçando a vista. Isso, né? Exatamente. Esse trabalho com a visão de perto, né, por muito tempo, forçando mais, para a criança não é bom. Hoje existe, né, um consenso de que deveria se limitar o celular para as crianças. Você puder evitar, melhor, né? Mas limitar a 1 hora até 7 anos de idade. E de 7 até os 13, 14 anos, o ideal seria 2 horas. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que, né, mas preciso, comentar, seria o ideal. Não tem jeito, né? É preciso. Doutor, agora falando um pouco sobre manifestações de problemas de visão, né? A dor de cabeça é sempre um alerta ou nem sempre uma coisa está ligada à outra ao problema de visão? A dor de cabeça, que a gente, né, chama de cefaleia, muitas vezes ela está associada sim ao problema visual. Só que o problema visual ele é responsável por uma pequena parte, relativamente pequena parte da cefaleia. Só que a pessoa, por exemplo, que começa a ter cefaleia após um período de trabalho forçado, mais no final do dia, que é mais comum, após ler muito tempo ou após usar celular ou computador, essa pessoa, né, sugere-se e tem uma boa chance de estar relacionado a algum problema visual que a gente chama de vícios de refração, que pode ser a hipermetropia, o astigmatismo, a miopia e até a presbiopia, principalmente, que acontece em torno, né, a partir dos 39, 40 anos, que é o encurtamento do braço que a gente brinca, né? Você começa a ter que afastar as coisas para enxergar melhor. Essa é a fase em que a gente tem mais cansaço visual quando não usa a correção, que é o óculos na maioria das vezes, e em alguns casos lente de contato também. Sobre o glaucoma, né, como é que essa doença se manifesta e quem pode ser portador do glaucoma? O glaucoma ele é mais comum, né, após geralmente os 60 anos, mas ele pode acometer qualquer faixa etária, inclusive até recém-nascidos. Olha.
Então, o glaucoma, na maioria das vezes, ele não tem sintomas. Quando a gente começa a perceber uma alteração, né, percebe uma mudança no campo visual, é quando ele já está muito avançado. Então, a melhor prevenção é consultar, né? A gente aconselha que, principalmente as pessoas que têm outros casos de glaucoma, que existe, né, uma relação genética, existe uma predisposição hereditária muito grande, então a gente aconselha a consultar o quanto antes, se possível começar na infância. Porque quando o glaucoma é detectado mais cedo, ele é passível de tratamento, né? E esse tratamento, no mínimo, ele retarda em muitos anos a cegueira. Na maioria das vezes a gente consegue retardar por toda a vida, mas isso depende muito de quando ele é descoberto. Porque se descoberto no estágio avançado, fica mais, né, difícil de prevenir. Claro. Ô, doutor Emerson, todas as pessoas podem usar a lente de contato? Na teoria, quase todas as pessoas. Existem alguns casos, como nós falamos, né? Por exemplo, o paciente que tem ceratocone, ele não deve usar a lente comum, a lente gelatinosa. Sim. Para o caso de quem tem ceratocone, o ideal é a lente rígida, que é a lente dura, né, que a gente fala. Se a pessoa tiver, por exemplo, muita alergia, entendeu? Ou conjuntivite alérgica, também deve evitar. Se a pessoa não tiver condição, não tiver tempo de ter uma boa prática de higiene, não deve usar também. E algumas doenças também, elas aumentam a chance de infecção, por exemplo, o diabetes. Um diabético descontrolado, ele deve evitar de usar a lente de contato, porque ele está mais exposto a ter problemas, né, inclusive nos olhos. Que coisa, né? Então, assim, o cuidado com a visão, ele é maior do que a gente imagina que deva ser, né? Talvez a gente ache que um óculos está resolvendo, mas não é bem assim, não. A coisa é mais grave, né? Sem dúvida. Inclusive, algumas pessoas, né, é muito comum acharem que, depende do problema de visão, você aumenta o grau e enxerga. Infelizmente, não é assim, né? Há problemas em que não adianta nem passar grau. Doutor, e agora, e o principal, né, Irlan, é que as pessoas realmente procuram um médico, procuram um especialista, que hoje a gente está vendo muito até óculos de grau sendo vendidos aí em shopping populares, em camelô e tal, uma questão, e como o senhor falou, vai lá, aumenta o grau, bacana, estou enxergando bacana. Esse tem sido um problema, doutor Emerson? Esse tem sido um problema? Esse é um problema, principalmente, como eu falei, né, nas faixas etárias maiores, onde, né, acontece, por exemplo, maior incidência do glaucoma, a pessoa começa a ter uma dificuldade para perto e passa a comprar esse tipo de óculos, e isso retarda o fato dela ir a um oftalmologista e acabar descobrindo, né, outros problemas. Outra coisa é que o grau dos olhos muitas vezes não é igual, e aqueles óculos têm o mesmo grau nos dois olhos, né? E só tem grau de hipermetropia naqueles óculos. E nós temos hipermetropia, miopia, astigmatismo e presbiopia. Então não existe um óculos, não tem como ter aqueles óculos certíssimos. É muito difícil. Seria realmente igual um remédio, né? O óculos é um remédio, o Irlan toma, funcionou para. Então eu vou tomar também, que vai resolver meu problema. Falou certinho. É como se um comprimido resolvesse todas as doenças, né? Doutor Emerson, cirurgia de pálpebra, né? Quando é que ela é recomendada? Há possibilidade da correção? Sim. A cirurgia de pálpebra, existe a cirurgia corretiva e existe a cirurgia estética, né? A cirurgia corretiva é quando há algumas alterações que podem ser adquiridas ou podem ser de nascença, que a gente fala congênitas. Um exemplo é a ptose palpebral, que às vezes é congênita, a pessoa nasce com os olhos, né, meio fechados. Isso, inclusive, repercute, é importante a atenção disso nas crianças, porque se a pálpebra estiver muito caída, ela atrapalha o desenvolvimento da visão. Então, isso tem que ser corrigido rápido, não pode, bem antes dos 7 anos de idade, que é quando o sistema visual termina seu amadurecimento. Então, existe a correção para esses casos, né? E nos casos, por exemplo, um trauma, deixou a pálpebra, né, torta ou caída. Às vezes aquela pálpebra a gente chama de ectrópio inferior, a pálpebra cai, né, fica muito caída, isso aí atrapalha a lubrificação, expõe o olho muito mais, isso também pode operar. A pálpebra tem vários tipos de cirurgias. E hoje em dia, que está na moda, a cirurgia estética. Muitas vezes a pessoa, né, acha, né, que a pálpebra está inchada, aqueles bolsos
Às vezes dá até certo com a estética da pessoa, não tem necessidade de operar. Mas quando a pessoa quer e quando é indicado, pode fazer, inclusive realmente rejuvenesce muitas vezes. Mas quando bem indicado. Renan, falando até essa questão aí da pálpebra, né? Um exemplo mais claro aí, mais prático, até levando do Amaral, né? Exatamente. O Amaral exatamente que tem. Agora o Amaral até levando para um par de brincadeira, teve uma vez que disse que o Luxemburgo arrumou um médico para operar, disse que durou 2 semanas. E o Romário também, né? Inclusive, quem tem a pitose tem fama de ser metido, porque anda assim, para poder enxergar. O Romário, ele olha assim, porque ele tem a pitose nos 2 olhos. Muito importante esse esclarecimento, né? Vamos falar também agora, doutor Emerson, sobre conjuntivite, né? É muito associada ao verão, né? Mas como é que nós deixamos a nossa visão exposta à conjuntivite? Existem vários tipos e como elas afetam a nossa visão? Existem vários tipos de conjuntivite, né? Existe a conjuntivite viral, bacteriana, conjuntivite causada até por protozoários, por outros. Mas o mais comum é a viral, né? E ela acaba muitas vezes se associando à bacteriana. A conjuntivite, a melhor prevenção para a conjuntivite é não tocar os olhos com a mão suja. Então, porque não tem como você saber onde tem vírus. O vírus da gripe, ele é muito comum pegar o olho. Se você espirra, pega no nariz, aqui, espirrou, colocou a mão, pegou na maçaneta, um colega seu pega na maçaneta e coça o olho, ele está levando o vírus para o olho. E a chance de desenvolver uma conjuntivite é muito grande. Eu aconselho meus pacientes, né, geralmente, a não tocar nos olhos, principalmente com a palma da mão, que é o local mais sujo, onde a gente pega em todos os lugares. E sempre que possível, se porventura for tocar o olho, ou usa as costas da mão, que às vezes é uma urgência, né, cai um cisquinho, alguma coisa, ou lave as mãos antes de mexer nos olhos. Fazendo isso, diminui muito a incidência. Com a criança é um pouco mais difícil, né? Principalmente nas fases escolares, né? Criança bem mais jovem, elas têm mais dificuldade de ter esse cuidado, porque a criança, a atenção dela é um pouco mais dispersa. Mas os pais, né? Cabe aos pais começar a orientar, lava as mãozinhas, né? Evita, lanchou na escolinha, porque a criança vai acabar colocando a mão no olho. Se a mão estiver limpa, diminui muito a chance de ter, né, uma conjuntivite. Falando nessa questão da criança também, eu acho que um grande problema, isso eu vou falar até experiência própria, vivida, que acomete muitas crianças, até são vitimadas por que hoje chama de bullying, mas na época não, né? É a questão do estrabismo, do vesgo, né? E eu falei, né, o estrábico que sou e tal. E quando criança muito, aí se dá à família até uma série de motivos. Eu lembro que na época se falavam, não, ele é estrábico porque o pai botava um mobile no berço e ficava olhando assim. Afinal, o que seria o estrabismo, doutor? O estrabismo também, né, assim como quase tudo na medicina, não tem só uma causa, sabe? O estrabismo, ele é uma alteração na musculatura dos olhos. A musculatura dos 2 olhos, elas funcionam de forma sincrônica, ao mesmo tempo. Inclusive o Darwin, quando começou a estudar os olhos, por causa disso, ele falava que os olhos causavam arrepio nele, porque é extremamente complexo essa movimentação dos olhos. Nós não temos ideia do quão complexo é. Então, qualquer distúrbio nessa musculatura causa o desvio do olho, né? E esse desvio pode ser que a gente fala de uma aforia, que é o desvio temporário, aquela criança ou até adulto que desvia mais volta. E existe, né, a atropia, que é o estrabismo manifesto, que é esse que entorta e não volta. Esse que entorta e não volta é o que a gente tem que ter mais atenção, principalmente nas crianças, repito, abaixo dos 7 anos. Os pais perceberam a criança desviando os olhos, é importante que passem uma consulta. Porque se houver o desvio, o olho que está ficando mais desviado, ele desenvolve um problema que a gente chama de ambliopia. O que é a ambliopia? É a falta do desenvolvimento deste olho. E muitas vezes a pessoa fica com esse olho com a baixa visão e atrapalha depois na vida, para tirar carteira. Por exemplo, se quiser ser um piloto de avião, se quiser ser um motorista de caminhão, se não tiver boa visão nos 2 olhos, não tem como. Então, esse grau angular, né, dos olhos, né, esse desvio de ângulo, né, realmente na visão, né, na informação que é enviada para o cérebro ali, causa no caso do estrabismo aí, causa
sei lá, uma colisão de informações para o cérebro, porque ele vai processar num olho um lado, no outro olho outro, como se fosse um camaleão ali, mas não preparado para isso. O que isso acarreta, principalmente na parte psicológica do paciente? Essa é uma boa pergunta. No caso da criança, né, falando principalmente da criança, que está em desenvolvimento, quando esse olho desvia, o seu cérebro causa, a gente fala, uma supressão desse olho. Porque senão ele pira, né? Ficando vendo duas imagens. Exatamente. Então a pessoa dá um mal-estar, dá náusea, dá vômito. Então, para não acontecer isso, o nosso cérebro, ele tipo isola aquele olho. Entendi. Por isso que o olho não desenvolve. Aí ele trabalha em cima desse, ou daquele, né? De um só. Trabalhando em cima de um só, o outro vai ficar dormindo. Dormindo, após os 7 anos, não tem como mais estimular. No caso do estrabismo adquirido, no caso do adulto, que pode ser por trauma, pode ser por AVC, o diabetes também, às vezes acontece isso, fica muitas vezes insuportável, entendeu? Quando você está acostumado, cresceu, né, com a visão normal, você enxerga bem dos 2 olhos, ele desvia, dá um mal-estar, mas é muito grande, de vômito, de náusea, a pessoa não consegue. Aí a gente tem que tampar um olho até resolver o problema para a pessoa suportar. Era até isso que eu ia falar, que na época até o tratamento era esse, eu usava tampão. E é bem isso que o doutor falou. Eu mesmo, essa minha vista à direita, ela é perfeita. Agora a esquerda, se eu tampar a direita, eu vejo borrado, né? Muito borrado. E até era engraçado que na época que eu usava o tampão, era um dia em cada olho, né? Como se eu falou, um dia em cada olho. Quando tampava esse, bacana. Eu ficava, agora, quando me tampava o direito, eu andava batendo pelas cores, eu arrancava. Até eu lembro na época, isso, início dos anos 80, ainda o tampão era descartável e era caro, não era barato comprar o tampão. Aí dava. Depois já era um que botava na lente assim, né? Aí só trocava. Daí quando eu repito, quando botava nessa, eu tava morto, que eu andava trombando. Causou sérios problemas, viu? É a pessoa dele. E isso é comum, viu? O que ele ainda falou. Mais quando criança. É essa reação da criança, porque quando já tem instalada a baixa visão, quando você tampa o olho bom, que é o que tem que ser tampado, às vezes a pessoa acha que tem que tampar o ruim. É igual um exercício, né? Exatamente. Você está com o olho ruim, o outro tá bom, tem que tampar o bom. Mas na hora que tampa, a criança não aceita, não quer. Então tem que conversar, tem que explicar, né? Tem que insistir. Muitas vezes os pais desistem. E isso vai repercutir depois para a vida toda da criança, se não seguir o tratamento. É verdade. Bom, vamos pular de criança para pessoa mais idosa, né? A catarata, a manifestação da catarata. Quando é que uma pessoa precisa... Quando é que ela percebe e é possível a prevenção antes, né, para o problema da catarata nos olhos, doutor Emerson? A catarata, sim, a prevenção existe em alguns casos. Por exemplo, o diabético, se ele mantiver o diabetes controlado e tudo, geralmente ele vai desenvolver a catarata de acordo com o que o corpo dele desenvolveria mesmo. Mas no caso do diabetes descontrolado, isso causa acelera o desenvolvimento da catarata, entendeu? Outra coisa, a pessoa que é muito exposta ao sol, o raio ultravioleta, ele aumenta a chance de dar catarata. Os trabalhadores rurais, né, principalmente o pessoal mais antigo, eles davam muita catarata por isso, porque ficavam muito tempo no sol. Hoje a gente tem óculos de sol, para quem precisa, né, se expor ao sol, que ajuda a filtrar bastante. Mesmo os óculos de grau, essas lentes comuns, elas têm filtro contra a raio ultravioleta. Então diminui bastante a chance de formar catarata. Nosso diretor, inclusive, usam assim, né, Irlan? Semana passada ele chegou. Você viu? Tá, o óculos no escuro, no claro, claro na fé, tá certo. E aí chega-se a uma situação de tratamento, doutor. Como é que deve ser feito esse tratamento da cirurgia até chegar na cirurgia, né? Pode ser evitável a cirurgia e ter apenas um tratamento? Como é que fica essa situação? A catarata é o seguinte, quando ela surge, porque existe vários tipos de catarata. A gente acha, né? As pessoas falam catarata, mas tem muitos tipos de catarata. Alguns tipos, eles causam, né, uma visão bem ruim desde o início, e outras, por exemplo, a catarata nuclear. Quando ela surge, inclusive ela muda o grau do óculos. Enquanto a pessoa estiver mudando o óculos, estiver conseguindo levar a sua vida, resolver seus problemas, não precisa de operar, né? A cirurgia ela deve ser feita a partir do momento que começa a te atrapalhar. Mas isso aí tem muita relação com o seu tipo de vida, com o seu tipo de profissão. Por exemplo, um piloto de avião começou a dar catarata, ele tem que operar, né? Igual eu te falei. Entendi. Um trabalhador rural
na qual, né, as atividades dele não exigem tanta acurácia, tanto uma visão muito grande, ele pode adiar, né, enquanto ele estiver seguro, ele estiver fazendo as atividades dele, andando a cavalo, trabalhando, carpindo, não estiver atrapalhando, não estiver sentindo desconforto, ele pode esperar. Doutor, agora até o senhor falando muito dessa questão de piloto de avião para tirar carteira, como que o senhor vê agora até essa mudança que querem fazer da lei de aumentar o tempo como médico, como oftalmologista? O senhor acha não que o período de 5 anos era bacana, vai alongar para 10 anos? Como um médico, como que o senhor vê isso? Olha, aí tem 2 pontos de vista, né? Do ponto de vista econômico, né? Para o motorista, para aumentar esse prazo é bom. Né, vai deixar de gastar a cada 5 anos. Eu sou especialista também em medicina do tráfego, além da oftalmologia. Então, assim, o problema aí que eu acho é em relação à segurança. 5 anos, infelizmente, já é um período longo. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Um paciente diabético, que ele consulta comigo hoje, se ele estiver com diabetes compensado, daqui 1 ano pode ser que ele não esteja enxergando quase nada mais. E ele está com a carteira dele boa. Entendi. Ele pode dirigir, só que ele não está nem enxergando. Isso é comum, inclusive, a gente pegar. Vamos citar os próprios ceratocone. Um paciente jovem tem ceratocone, tirou sua habilitação com 18 anos, e esse ceratocone começa a desenvolver. Daí 1 ano, 1 ano e meio, 2, às vezes o grau está totalmente ruim, e se ele não for oftalmologista, ele não vai saber, vai estar dirigindo com a carteira boa, só que não está enxergando. Entendeu? Entendi. Para a gente fechar a nossa entrevista, doutor, o transplante de córnea, quando é que ele é recomendado e existe a possibilidade de recidiva? Existe sim, viu? O transplante de córnea, ele é recomendável nos casos em que você tem uma doença corneana que repercute na visão e que não é passível de correção, por exemplo, com a lente de contato rígida. Igual nos casos de ceratocone avançado, em que a pessoa não está enxergando, né, em que existe a possibilidade, da gente fala do implante de anel de Ferrara. Você fez tudo que é possível e a pessoa não está conseguindo enxergar, a opção é o transplante de córnea, que é a troca da córnea. Muitas pessoas pensam, transplante de córnea resolve a visão. Não. A córnea é essa membrana transparente da frente, então é só isso aí que é trocado. O resto do olho daí para trás fica no mesmo lugar. Então, o olho tem problemas em vários locais. Né? A córnea, ela é possível de ser trocada. Outro caso que é comum a gente precisar de fazer transplante de córnea é nos casos de trauma, né? Perfuração ocular, às vezes úlceras, né? Úlceras muito profundas em que dá infecção na córnea. Aí, o transplante é indicado. Mas o transplante, ele pode haver o que a gente fala de rejeição, que é o que você perguntou. Como qualquer transplante. No transplante de córnea é menos comum a rejeição porque a córnea ela não é vascularizada. Então a chance é menor, mas existe uma incidência considerável de rejeição. Muito bem, nós chegamos então ao final da entrevista. É uma pena porque pergunta não falta não. Pergunta tem muita aqui, a gente ficou muito feliz aí com, né, a sua maneira de comunicar, muito tranquilo, né? Muito fácil para o pessoal. Exato, né? Com certeza. Né? E a gente gostaria que você ficasse à vontade para voltar aqui outras vezes. Joia, para mim é um prazer, uma honra, né? Estou muito feliz de estar aqui na Vim TV com vocês e estou à disposição, viu? Quando acharem pertinente, quando acharem que é viável, se aparecer algum surto, alguma dúvida, estou à disposição, só avisar que a gente vem com o maior prazer. Agradecer também, Henrique, pela disponibilidade. O homem chegou e falou de trazer essa pessoa aqui, foi isso mesmo, né? É interessante mesmo. Virou produtor, como é que fala? A pauta? Mas quando é produtor sem ser, né? Virou. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro.
Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. A cada minuto alguém posta uma notícia, outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. E isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante! Olha que absurdo! Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da Amirte. Tá certo, então. Bom, nós vamos chegando ao final, mas antes da gente finalizar, Sim. perguntar para você aí, tá faltando um pouquinho de tempo aqui para terminar. Só para falar aqui do setor esportivo aí, né? Pois é, né, esse final de semana, né, tivemos no sábado o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com o Inter por 1-1. Você vai perguntar pro doutor. Doutor, como é que tá, doutor, essa situação? O seu time tem que precisar enxergar melhor, como é que tá a coisa? Nossa, eu acho que a cegueira futebolística em Minas Gerais está grave. Nós precisamos... Os dois, né? Os dois lá, tá, os jogadores todos estão precisando de passar Então, né, lá no sábado à noite, naquele jogo das 9 horas, né, o Cruzeiro acabou empatando com o Internacional por 1-1, saiu atrás, buscou o empate, mas a situação se agravou com os resultados de ontem, né? Acabou o Fluminense vencendo, o CSA vencendo, o Cruzeiro perdeu uma posição e só está na frente da Chapecoense e do Avaí. O CSA nunca vence, né? Mas nunca vence, exato. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento. A gente vem falando sempre, né, Irlan? Nada tão ruim que não possa ficar pior, né? Tá é o que está acontecendo pelo lado do Cruzeiro. A gente até conversava com você em off, né? O Cruzeiro nos últimos 18 pontos ganhou 2, para ter uma ideia. E agora tem 4 vitórias no campeonato todo e agora tem 20 pontos, né, com empate. E ele precisa fazer tem agora 45 pontos a disputar. Ele tem que fazer pelo menos 24, né? Para chegar no número de 44. Então, até agora ele venceu 4 partidas no campeonato. Ele precisa, em 15 partidas que restam, vencer 8. Situação difícil do Cruzeiro. E a surpresa foi na sexta-feira, né? Que pegou... foi a saída do diretor, do Serginho, né? Serginho Nonato pediu o boné para pacificar o Cruzeiro. Por que ele não pediu para pacificar o Cruzeiro assim que foram feitas as denúncias do Fantástico? Né? Curioso, né? Exatamente. Filho, quando o barco tá afundando, ele tá todo fazendo igual aquele comandante italiano lá. Quando o barco tava afundando, eu vou ser o primeiro a tirar o meu da reta e vamos embora. E o Atlético ontem, né, empatou também com o Palmeiras por 1-1 na Arena do Palmeiras, um jogo do qual, para mim, o Atlético jogou bem. Teve um lance no primeiro tempo ainda que, para mim, foi... O árbitro, acho que o VAR precisa também tem problema de visão, grave problema de visão, né? O VAR, ultimamente, aí tá complicado. Os árbitros, né, deviam fazer... Será que eles fazem, né, um teste de vista, um exame de vista? O acabou empatando. Vejo como um bom resultado. Assim, porque você quer ver, né, Irlan? Empatar com o Palmeiras na Arena do Palmeiras é um grande resultado. Verdade. O que não é um resultado é perder pro Vasco, é perder pro Avaí. Aí que o Atlético se perde. Empatar com Fortaleza. Empatar com Fortaleza com jogador a mais. Né? É verdade. É aquela história, é o Robin Hood, né? Roubou do rico, daí chega na próxima rodada e na próxima rodada pega um outro rico, né? O problema é esse, que é o Flamengo, no meio de semana. Não vai ter Luan, não vai ter Otero, não vai ter o Cleiton, não vai ter o Guga e talvez não tenha o Hever.
Ele jogou com um esquema ontem diferente, com 3 zagueiros. Achei produtivo. Achei muito bom, porque infelizmente, né, Renan, o Atlético é um grande clube. Isso. Mas hoje é um time pequeno. Time limitado. E ele tem que jogar então como um time pequeno. Joga ali fechado e tal, jogou no contra-ataque. Gostei da partida do Luan, gostei da partida do Otero também. Agora vamos ver no meio de semana aí contra o Flamengo o que o Atlético vai fazer. E o Cruzeiro também pega quem? Perdeu uma posição. O Cruzeiro pega o Fluminense, confronto direto. Já pega no fim de semana ou no meio da semana? Não, meio de semana. Meio de agora semana. É meio de semana e fim de semana. Agora não tem mais pausa não. Tá certo. Agora é pauleiro em cima da outra. Valeu, Mazola. Muito obrigado aos convidados. Estamos chegando ao final do nosso programa. Forte abraço para todo mundo. Noite, né? É às 9, 21 horas. Exatamente. Valeu, muito obrigado. Tchau. Até a próxima. O Depois do Café retorna amanhã, às 8 da manhã. Um forte abraço.